aqui atrás. Carne boa, sério. Verdade, obrigadinho. Boa noite, povo lindo. Boa noite. E lindeza. Que as bênçãos do Mestre amado Jesus nos envolvam a todos. Que nós estejamos aqui com a consciência certa de que a espiritualidade está a fazer por todos tudo aquilo que nós precisamos. Todos vão sair daqui levando mais fortaleza física, energia espiritual, moral, descanso na mente. Vão sair daqui renovados, com as pilhas carregadas. Caros irmãos, hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre o sentido da vida. A vida tem algum sentido? Tem ou não? Sim. A vida tem sentido, e muito sentido. Quando alguém perde o sentido da vida, aí dificulta tudo para ele. As forças diminuem, né? A esperança não está alimentada. O negativismo toma conta de nós. Os nossos olhos só vão observar as coisas negativas, só o lado que não é bom. Nós vamos olhar as pessoas e vamos descrer dessas pessoas também. Vamos descrer do nosso potencial. Vamos descrer na força do amor e na força do bem. E desta forma nós vamos paralisando. Nós já não vamos mais estar em atividade. Nós vamos buscar o isolamento, que é a parte mais difícil que tem. Busco o isolamento. Não quero que as pessoas observem, vejam o desastre que está em mim. Então eu me fecho e me tranco, para que os outros não percebam minha dor. Embora a gente muitas vezes não reconheça que isso é uma dor. Muitos são aqueles que cometem, né, o crime contra a sua própria vida, porque perdeu a força, porque perdeu a esperança, porque perdeu o objetivo da vida. Nada mais faz sentido para ele. Então, o nosso cuidado deve ser redobrado, meus amigos, para que a gente não caia nessa situação. Porque nós estamos, primeiro, num momento de transição planetária. As coisas não serão só flores, os desafios serão enormes. Todos nós, como Cristo disse um dia, teremos que dar o testemunho. E será que nós estamos prontos? Porque estar firme na fé quando a saúde está em dia, beleza, é fácil. Quando financeiramente está tudo bem, tranquilo conosco, não tem problemas maiores na nossa família, ótimo. Agora, a hora do testemunho é aquela hora em que nós somos levados a uma reflexão maior, porque nós estamos diante de um problema, seja emocional, seja espiritual, seja físico, conosco ou de alguém da nossa família. Estamos enfrentando muitos problemas de uma vez só, e se a gente não tiver paz por dentro para perceber tudo isso, orar, respirar fundo e acalmar o nosso coração, para poder continuar vendo o significado das coisas, o sentido da vida e ir cada vez mais para frente, esse é o nosso objetivo, e é o grande desafio de todos nós cristãos neste momento. O Cristo, que nada devia, o ser mais perfeito que aqui pisou, aquele que planejou, que organizou, que construiu junto com outros prepostos esta casa planetária, que aqui nos recebeu,
que prometeu a Deus que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe tivesse confiado se perderia, caminha conosco, veio, se materializou no meio da humanidade para mostrar o caminho, para mostrar como fazer e o que fazer. Se nós não tivermos o referencial em Jesus, que Ele é o nosso guia e modelo, tá claro, não existirá outro que possa substituí-lo em nós, diante das dificuldades. Então, caríssimos irmãos, eu peguei uma pesquisa, ela já é um tanto mais antiga, ela não é recente, mas dá para perceber bem como as pessoas reagem diante das dúvidas que surgem dentro de si mesmas. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, um quantitativo grande de pessoas, e a pergunta para todos foi: se eles pudessem estar diante de Deus e fazer uma pergunta para Deus, o que eles perguntariam? Interessante, né? O que você perguntaria para Deus se você pudesse? Hã? Não sabe. Nem, oh meu Deus, por que me criou tão bonito assim? Não. Oh meu Deus, que mundo maravilhoso. O que você perguntaria para Deus se você tivesse a oportunidade de chegar diante dele? Nós já pensamos nisso? Nós perguntaríamos. Não vai fazer igual os meninos lá na escola, não, pelo amor de Deus. Professora, tá acabando? Tem mais texto, é para copiar tudo. Ah, não, esse texto é muito grande para ler isso tudo. Será que nós perguntaremos a Deus? Ainda tem muita tribulação para vir pela frente ainda ou já está acabando esse sofrimento? Será que a gente perguntaria isso? Você perguntaria numa palavra? Faria silêncio. Hã? Faria silêncio. Você faria silêncio? Ah, então tá bom demais, não tem pergunta nenhuma. Veja bem, dos entrevistados, 34 pessoas, 34% do povo, é o maior contingente, iria perguntar para Deus qual o sentido da vida. Veja bem, qual o sentido da vida. Por isso que eu peguei essa pesquisa, porque o meu tema é o sentido da vida. Então, 34% das pessoas entrevistadas perguntaria para Deus qual o sentido da vida. Outras 19% das pessoas lá perguntaria se a vida depois da morte. Curiosidade, né? Bom, outros perguntariam, 16%, por que coisas ruins acontecem. Curioso também, não é? Por que coisas ruins acontecem? Será que nós temos ideia porque nós enfrentamos coisas ruins à nossa volta, no mesmo planeta, na família, na cidade, no bairro, na sociedade que a gente vive? Ou vocês acham que nós estamos no lugar errado? Hã? Estamos no lugar errado? Não. Estamos no lugar certo, na posição certa, com as dificuldades certas, com as pessoas certinhas, com o esposo e a esposa certinho, o sogro e a sogra certinho também, viu? E os filhos são aqueles mesmos, viu? Certinho também. Não são perfeitos do jeito que a gente queria, não. Nem a gente é, não é assim? Então, ó, outros, né, perguntaria, quanto tempo eu vou viver? Outros, igual Joaquim ali, não sei, fico quieto, não sei nem o que ele pergunta. Então, meus irmãos, qual que é o sentido da vida? Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? O que vai acontecer comigo de futuro? O que vai acontecer comigo amanhã?
Os novos ficam assim, o que será da minha vida? Com quem que eu vou casar? Antigamente tinha as boenadichas, aquelas pessoas que liam sorte. As moçolhas iam todas lá para ler a sorte, para saber com quem que ia casar. O povo hoje está mais esperto, não quer nem saber dessas coisas mais. Então, meus amores, a maior parte das pessoas, elas desconhecem o sentido da vida. Desconhecem o sentido da vida. E acham a vida vazia. Não se sentem felizes. Não se sentem felizes. E a frustração, a infelicidade pode ser tão grande que ele pode chegar a ter distúrbios psicológicos e até de comportamento. Por que que hoje aí nós estamos a par com tantas síndromes? Menina, como tem síndrome nesse tempo, né? Então, meus irmãos, nós precisamos de parar para pensar. Para onde eu estou indo? Qual que é o meu objetivo? Daqui a pouco nós estamos aí comemorando a passagem do ano novo. É assim? E não tem nem muito tempo que a gente se abraçou e desejou feliz ano novo no último minuto do 2024. O que é novo? É o ano que será novo? Vocês acham que depois quando der 1 minuto depois da meia-noite, que já é 2026, tudo mudou? Tudo vai continuar do mesmo jeito, mas quem que tem que entrar de forma diferente no ano novo? Todos nós, né? Com mais altruísmo, com mais interesse, com mais boa vontade, desejoso de aprender, com uma proposta de voltar a estudar, de fazer um curso, de fazer coisas que gostam, que isso nos preenche. A vida aqui na Terra não é só trabalho, 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 dificuldade, dor, sofrimento, não. Depois nós vamos chegar no mundo lá espiritual e a gente vai reclamar, eu não tinha tempo, eu não podia viajar, eu não pude isso. Podia sim. Você estava lá, você estava na frente das decisões. Quem decidia era você. Trabalha, tira um tempo para o seu repouso, um tempo para o seu descanso, não é? Marca, planeja um passeio, vai visitar um familiar que você não vê há muito tempo, vai participar de grupos que oferecem a sua atenção, o seu carinho, o seu canto, a sua oração. Vai visitar alguém, vai plantar árvores. Está muito chateado, vai plantar árvore. Está precisando. Agora o povo quer cortar as árvores. Assim. Então, você corta as árvores, diminui o oxigênio, diminui a umidade, vem mais doença respiratória e os pássaros não vêm mais cantar na nossa árvore. É alegria acordar com o canto dos pássaros. Que beleza! Nem precisa de despertador, não. Despertador irrita, né, gente? Quando o despertador, o relógio desperta lá, a gente não quer ouvir aquilo. Mas quando os passarinhos começam a fazer aquele alvoroço na árvore, a gente já acorda naturalmente, sem irritação. Vocês estão vendo que coisas pequeninas compõem o sentido da nossa vida? Ocupar o nosso tempo, ajudar a cuidar da nossa casa, zelar da nossa casa, não sobrecarregar o familiar, ou a nossa mãe, ou a nossa esposa, com as coisas, ajudar, colaborar. É maneira de canalizar a energia para que nós nos sintamos ocupados e úteis. Se sentir útil também faz parte de dar sentido à vida, né? O Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4, ele diz assim,
prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, então ele tem um alvo. Ele sabe para onde ele vai e onde ele quer chegar. Ele sabe. Agora a pergunta é para nós hoje, no nosso tempo. Nós temos um alvo a atingir? Nós temos um alvo para chegar? Nós estamos decidindo da melhor forma como trilhar, como chegar nesse objetivo? Nós estamos traçando objetivos? Então, olha, nós precisamos traçar objetivo para o próximo ano. É assim? Aí eu passei o ano inteiro em tratamento. O ano que vem, a gente já vai buscar na casa quais são as oportunidades de trabalho. Porque nós já recebemos muito da espiritualidade. Em que eu posso ajudar aqui agora na casa? Em que? Eu posso ajudar na cozinha, eu posso ajudar a preparar lanches nos cursos, eu posso vir aqui à frente e ler uma mensagem, eu posso colaborar com o meu pensamento aqui para que os mentores abnegados aproveitem as vibrações que de mim emanam para materializar aqui cadeiras de rodas, macas, medicamentos, telões para fazer anamnese para aqueles irmãozinhos mais rebeldes, mais incompreendidos. Olha o tanto que nós podemos ajudar. Nós precisamos sair daquela posição de que nós estamos só para buscar e só para receber, não é assim? E a gente precisa, né, de estar pronto para o trabalho. Pronto para o trabalho, meus amigos. Uma coisa que nós precisamos de deixar de fazer é de nos comparar com as outras pessoas. Ninguém é igual a ninguém. E todos estão aqui por um objetivo. E todos são importantes também. Todos. Né? Por exemplo, não há que se comparar o Sol e a Lua. Todos os dois brilham? Sim. Mas brilham cada um no seu tempo. A lua, as estrelas, à noite. E o sol, durante o dia. Ele é o rei. Não é assim? Então, nós no lugar, na posição que nós estamos, que fomos colocados, nós temos em nós todas as potências que nós precisamos desenvolver para doar de nós o nosso quinhão para os outros, para o mais necessitado do que eu, para o mais ignorante do que eu, para o mais doente do que eu. Então, corta essa coisa de comparar. Ah, mas eu queria. Ainda bem que usou o verbo correto, né? Eu queria. Mas nós precisamos de usar presente, né? Eu quero. Eu quero. Eu quero ter mais disposição. Eu quero ter mais paz em mim, gente. Como nós estamos precisando de paz por dentro. Paz por dentro. Vocês sabem o que é paz por dentro? Paciência. Todo mundo aqui é paciente? Não, que é paciente eu sei, né? Então aqui para fazer tratamento todos somos pacientes. Agora eu quero saber se nós somos pacientes de ter paciência. Nós temos paciência? A paciência, o Emmanuel fala lá no Consolador que é paz em nós, é a paz por dentro. Quando a gente adquire isso, nada na vida vai nos abalar. Não vai te fazer parar diante das dificuldades. Não tem crítica que vai te derrubar. Não tem pensamento ruim que irá te atingir. Porque nós estamos fortalecidos. Nós estamos com Jesus e para Jesus. Então é bem isso que a gente precisa. Nós estamos aqui para buscar a melhoria individual e também coletiva. Isso aqui também é um sentido da vida. E a gente está aqui também
né? Para fazer sentido, dar sentido na vida dos outros também, né? Assim, quando nós temos por ocupação fazer as pessoas felizes, nós somos felizes. O problema é querer que os outros nos façam felizes. Colocar toda a responsabilidade da nossa felicidade no outro, em alguém ou em alguma coisa, ou em alguma situação. Pode ser que eu não consiga. Então nós é que precisamos ter auto-amor, autoconhecimento, gostar de nós, investir em nós, no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento. São essas coisas que vão nos colocar em alerta, observando, para que nós não venhamos a cair nas tentações que Jesus falava. Olhai, vigiai e orai. Estes tempos requerem isso de nós, meus amigos, requerem isso de nós. E a doutrina espírita, ela está aqui para nos fazer enxergar todas essas coisas. Conhecer sobre Deus, sobre a criação, a nossa criação, o objetivo da nossa criação, ter conhecimento sobre a reencarnação, o objetivo de vir à Terra, se corporificar para trabalhar, para se desenvolver em todos os sentidos. Isso é bênção. E isso aí é dar sentido à vida. Conhecer é dar sentido à nossa existência, né? Senão nós vamos fazer igual o mineirinho, né? Proncovou, um cotô. Não dá. Eu estou aqui para crescer e ascender espiritualmente. Eu sou um espírito imortal. Eu não caminho só. A espiritualidade, com a permissão de Deus e de Jesus, o meu anjo guardião, os meus amigos e familiares desencarnados estão comigo. Esse é o nosso papel. E nós precisamos de falar isso para nós. Porque o que tem de gente que faz questão que a gente entenda que a gente está só, que ninguém gosta da gente, que a gente é isso e aquilo, ó, tá cheio. Mas nós precisamos de reafirmar esses conceitos aí para nós, meus amados. Nós precisamos. Então, tudo que nós aprendemos na doutrina espírita é para que a gente tenha condições de analisar todas as coisas e dar o melhor de nós. É apenas o melhor. E pode ser pouco também, né? Cada um vai dar aquilo que tem. Ninguém é obrigado a dar o que não tem, não. É bem isso, né? Então, para toda a sociedade cristã, a gente pergunta, para todos os cristãos, conhecemos o sentido da vida? Jesus nos ensinou o sentido da vida? Veja bem, o espírito de escola que veio descendo de mundo em mundo, se adequando espiritualmente, até ter condições de vir num mundo, encarnar aqui num mundo tão grosseiro como o planeta Terra, principalmente naqueles tempos, né? E para nos ensinar tantas verdades. E veja bem, Jesus sempre nos ensinou claramente o sentido da vida. Vamos recordar algumas coisas? Jesus nos informou naquele tempo que nós somos imortais, que só o nosso corpo perece, o espírito é imortal. Ué, mas onde? Quando foi que ele falou isso lá na Bíblia? Tem isso lá? Ixi, está lotado. Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, está lotado. Só não vê quem não quer. Jesus, ao se transfigurar no monte, ao lado de 2 dos seus apóstolos,
né? Materializou ali o espírito de Moisés e de Elias, já desencarnados, ó, há muito tempo. Mas aonde, Nazaré, que você está tirando isso? Vai lá no Nazaré, está na Bíblia, lá no Novo Testamento. É lá. Ora, se Jesus transfigura, e se dois desencarnados há muito tempo se materializa ali, o que está provando para nós? Que não existe morte. Então não precisa ter medo de nada, não. Nós vamos para o mundo espiritual, nos preparamos lá e voltamos de novo, quantas vezes precisar. E não vamos nos perder de quem nós amamos também, não. Né? Ora, outro fato também, né? Jesus, quando ele foi crucificado, ele se materializa em uma casa em que os companheiros, os apóstolos, estavam lá, esperando a poeira baixar. E aí? Estavam bem ali, ó. Até o Tomé colocou o dedo lá na ferida dele, assim, ó, né? Onde ele estava ferido, para poder acreditar. Tocou nas feridas dele. Então ele provou. A primeira aparição de Jesus após a morte do corpo dele foi para quem? Foi para uma mulher. Para quem? Hã? Madalena, vocês falaram isso? Foi. É isso mesmo. Estava lá. Tá certo? E não vem falar para mim que ele apareceu para as mulheres para a notícia correr mais rápido, não, que eu não vou aceitar isso, não. Então, meus amores, olha o tanto de coisa que Jesus... E ele dizia, o meu reino não é deste mundo. E ninguém pode ir ao reino de Deus ou dos céus se não nascer de novo. Ou seja, vencer pelas experiências as mazelas internas e se purificar espiritualmente através do desenvolvimento do senso moral, da inteligência, do amor, das virtudes, da caridade. A caridade é o amor em ação, meus queridos. Então, nós estamos precisando de edificar o reino de Deus dentro de nós, nos nossos corações. Se nós fizermos isto, tá? Passarmos a nos colocar a serviço da coletividade, fazer sentido na vida das outras pessoas, nós também vamos, né, nos sentir alegres, nos sentir felizes e vamos aprendendo aos poucos que não é através de coisas materiais tão somente que nós precisamos de calcar a nossa felicidade. Porque tudo fica por aqui. Dinheiro, posição social, né? Nada dessas coisas. Até o próprio corpo fica, o corpo fica aqui. Nada é nosso. O Emmanuel fala que o que é nosso é aquilo que damos. É o que oferecemos aos outros. Tá? E quando, por exemplo, uma criança pergunta para a mãe: mãe, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da vida? Ela vai responder para ele: vocês. Se nós perguntarmos para os pais nossos, para as nossas mães, né, qual que é o sentido da vida? É a família. São os filhos. Foi pelos filhos que eles deram tudo, que eles se imolaram, que eles perderam noite de sono. Não é assim? É. De repente, tem alguém numa depressão incrível e aí nasce alguém na família. Jesus permite que chegue um novo ali na área. Que maravilha! Muda a cabeça de todo mundo, acende alegria no coração dos familiares. Não é? Veja bem, um ser que nasce. Os animais, quanto amor, o que os animais já têm feito, não é, para nós nessa caminhada evolutiva, a própria natureza que Deus colocou à nossa disposição. Né?
sair, olhar para o céu, quando tem a lua, né? A lua cheia, grandiosa, as estrelas, quando está aquele vento gostoso. Gente, ninguém paga para isso, para respirar de graça esse vento gostoso que nos refresca. As pessoas, os amigos que nós fazemos na escola, na vizinhança, no local de trabalho, na casa religiosa. Que riqueza maior que isso? Não é assim? É. Quando nós vemos pessoas que nós conhecemos, a gente sente alegria quando vê. Sorri. Não, encontrei com fulano hoje. O Joaquim fala para mim, Nazaré, você não sabe quem que eu encontrei hoje. Eu encontrei uma alegria. E como é bom encontrar pessoas que você conhece, principalmente que você não via há muito tempo. É agradável. Então, isso tudo faz parte do tesouro que Deus concedeu para todos nós, meus irmãos. Viu? Isso tudo faz parte do tesouro. Então, veja bem, quando Paulo escreveu a frase, já lá no final do apostolado dele, né? Apesar das perseguições que ele passou, da fome, espancamento, afogamento, picada de víbora, tudo que o apóstolo passou, né? Que o companheiro de Jesus passou, ele ainda velho, né? Não tão velho, mas assim, o corpo já em frangalhos, de tanto passar por tribulação, ele ainda diz: prossigo para o alvo. Essa é uma frase que a gente precisa de tela escrita, bem grande assim, em algum lugar que a gente passa toda hora em casa e vê. Prossigo para o alvo, desistir jamais. Posso hoje estar triste, mas amanhã vai melhorar. Eu posso até chorar, não tem importância. Até Jesus chorou lá no monte. Nós podemos chorar para desabafar, não de revolta, né? E vamos chorar trabalhando, como o Emmanuel nos pede. E seguir, meus amigos, tanto uma cor para a vida, dando sentido à vida. Porque a cor que nós damos para as coisas está nos nossos olhos, nem é nos nossos óculos. São nos nossos olhos. Nós precisamos, né, de acordar. Acordar é dar a cor para a vida. Novo sentido, novo significado. É a última vez que eu venho aqui esse ano, né? Se eu não desencarnar antes, eu estarei aqui o ano que vem. Né? Mas se eu desencarnar, eu vou vir também. Não vou deixar de vir, não. E alguns eu vou visitar em casa também, tá? Vamos fazer esse trato? Meus amados, o que eu desejo para vocês é paz, é alegria, muito amor no seu coração. Pensa grande, pensa que você é grande, pensa no potencial que você tem, pensa nos valores com que Deus te criou, pensa no amor que Deus tem por cada um de nós. E ao olhar para qualquer pessoa, vamos olhar uns para os outros como irmãos, viu? Nós todos somos irmãos em Deus, tá? Então, quando a gente olha no outro e olha ele como irmão, é como na família. Pode ter aquele irmão chato que apurrinha a gente, mas a gente ama muito, né? Então, eu vou com Deus e vocês vão ficar com Deus, com muita paz no coração e recebendo o melhor que a espiritualidade tem para oferecer para vocês aqui nessa noite. Não tem ninguém aqui que está sem sentido da vida, não, né? Então tá. E o sentido da vida nosso está muito próximo de nós. São os nossos amores, são as nossas esposas, esposos, namorados, noivos, filhos, nossos amigos, né? Que Deus te abençoe e que Deus abençoe todos eles também. Ó, beijo da NASA para todos vocês, viu?